Olá, Viviane, tudo bem? Olá, boa noite, Karine, tudo bom? Tudo ótimo. Só vou dar um tempinho para as pessoas poderem entrar, para a gente poder começar a nossa entrevista. Com certeza, sem problemas. Fiquei muito contente do seu aceite para poder ser entrevistado e participar do nosso projeto. Obrigada, eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz também. Espero a gente poder ajudar todo mundo, né? Que tá vendo o Com, vídeo. com certeza, quando a gente tinha feito a solicitação para poder colocar o seu vídeo, a gente não imaginou que ia ter tanta repercussão, né? Por isso que eu até te peço antecipadamente desculpa, né, pelo convite assim de última hora, mas teve bastante pessoas que acabaram fazendo perguntas. Agora há pouco a gente acabou de receber o restante. Eu até aviso as pessoas que não, se a gente não conseguir responder, porque são 40 minutos, depois, se você não se importar, eu passo para você as outras perguntas que ficaram, e aí você pode me responder, a gente coloca depois na página. Claro, eu responderei sim, com certeza. Então tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pela participação, né? É mais um projeto Esclarecendo Dúvidas. É uma iniciativa da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica em promover a integração entre os profissionais para poder esclarecer dúvidas diante do Covid, né? É um momento que a gente não pode ter muito acesso aos médicos, a gente tem muita dúvida. Essa semana foi comemorado o Dia da Enurese. Eu acredito que é uma data super importante e o mais legal é que muita gente não sabia que essa data existia, né? Exatamente. né? É uma E eu acho função assim, que os pediatras também conseguem lidar pouco, né? Então vai ser muito legal fazer essa live, porque tem muitos colegas meus também assistindo, e é muito importante levantar esse tema, né? É um tema muito frequente, né, entre as crianças, e ele é pouco debatido. e eu acho que é muito importante também, eu acho que com a modernidade e a facilidade de conhecimento que a gente tem, hoje a gente começou a perceber que algumas coisas que nós passamos na nossa infância, né, que a gente achava que tudo era muito birra, que tudo era a frescura, que não tinha nem nada a ver, a gente começou a perceber que a ciência responde um montão de coisa. Então, hoje a gente consegue ajudar os pais, né, porque eu costumo dizer que a gente tem filho, mas não tem uma bula, né? Cada um é de uma maneira diferente. E é um desafio para a gente, né? Entender certas coisas. Até onde não é infantilidade, até onde a gente não está criando mal, o que é doença, o que é patologia. Eu acho que foi isso que acabou trazendo bastante interesse das pessoas, né? Para desmistificar, né? E o Com interesse é esse, certeza. a gente poder. Eu costumo dizer que o pediatra é aquele médico que a gente vai e mente tudo. E ele acredita que a mãe falou a verdade. Né? A gente vai lá, pede a receita e a gente volta com a receita tudo errada e acreditando que ele não vai saber que a gente fez tudo errado. Né? A gente Mas eu acho que descobre. é, com certeza, mas eu acho que é de grande importância, principalmente quem tem a sorte, né, de ter um bom pediatra que acompanhe seu filho durante toda a parte funcional. Eu acho que tem bastante. E aí a gente também desmistifica essa ideia de que o pediatra é aquele médico que só vê sinais e sintomas, né? Ah, Tá crescendo, comeu, tomou remédio de verme? Não, a gente começou a perceber que o pediatra tem uma função muito mais importante, né? E aí no ERES eu acho não, que veio para poder isso. com certeza, e o pediatra está muito também relacionado com a prevenção de doenças crônicas, né? Que hoje são as doenças que mais matam, né? As pessoas no mundo. Então, eu acho que a nossa importância aí dentro da sociedade ela é muito grande. E eu estou muito feliz de ter escolhido isso, né? Com certeza. Com certeza é uma das melhores vocações, né? Eu costumo dizer que para ser pediatra tem que ter duas vocações, para conseguir tratar as crianças e os pais. Porque às vezes Ah, os pais é muito mais difícil, a gente tem muito mais neuras, né? Eu também eu tenho uma filha de 8 anos e eu lembro que na fase infantil era complicado. Uma cresce, a outra não cresce, a gente entra em pânico e a gente fica tudo muito mais assustado. Eu acho que essa conversa que a gente vai ter vai mostrar também da importância dos pais serem sinceros, de tirarem com dúvida. certeza. E a gente omite muita coisa dos pediatras, né? Fica meio difícil. Mas, novamente, muito agradecida por você ter participado. Obrigada a você, Rê. Essa é a doutora Karine Risério, ela é pediatra. Eu gostaria que você se apresentasse para todos nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O meu nome é Karine Rizeli, eu sou médica pediatra do Centro Médico Berrini. Eu também estou fazendo uma especialização em endocrinologia pediátrica na Unifesp. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema, né, que foi o tema dessa semana, que é a enurese.
E eu cheguei a receber algumas perguntas que a Rê me mandou, e eu vou deixar ela fazer essas perguntas para mim, então. Lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode colocar nos comentários, no chat, que a gente repassa para a doutora, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá começar, que tá todo mundo animado. A enurese é mais comum em meninos ou meninas? Olha só, Rê, está bem estabelecido na literatura que a enurese é uma condição muito mais frequente em meninos. Chega a ser até 2 a 3 vezes mais frequente, ser mais frequente em meninos. Mas a gente ainda não sabe exatamente por que é mais frequente em meninos, mas isso é uma evidência. Tá. A enurese noturna pode ser hereditária? Pode, ela muitas vezes é hereditária, já foram decodificados vários genes relacionados à enurese. Então, assim, quando um filho tem enurese, quando o pai teve enurese na infância, a chance do filho apresentar chega em torno de 15%, enfim, e de 15 a 30%, alguns trabalhos falam em até 40%. Agora, quando os dois pais tiverem enurese, esse risco praticamente dobra. Então, a gente vê crianças aí, alguns trabalhos falam entre 80% a 88%. Então, fica bem evidente para a gente que existe um fator hereditário associado. Durante a avaliação da criança, é feita uma anamnese dos pais? Com certeza, essa anamnese ela vai ser muito importante, não só para a gente identificar esses pontos como hereditariedade, mas também alguns fatores de risco para doenças orgânicas. Então, a avaliação com o médico ela deve ser sempre muito bem feita, né? A partir de uma anamnese completa, um exame físico completo e avaliar também as condições ambientais nas quais essa criança está inserida. Que tipo de problema fisiológico pode estar ligado a essa condição? Bom, a enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, ele pode estar relacionado a uma série de alterações fisiológicas. Uma delas é a diminuição da produção do hormônio antidiurético. Ele é um hormônio que, teoricamente, nós adultos produzimos em grandes quantidades à noite. Ele vai ter essa função de diminuir a produção de urina à noite. Na criança, como ela ainda está num processo de maturação, ainda neurológica, né, do controle urinário, ela pode ter uma diminuição da produção do hormônio antidiurético, que é o ADH ou a vasopressina, e essa pode ser uma das causas, inclusive, da enurese. A gente tem outros fatores também, como uma bexiga hiperativa, aquela criança que vai ter contrações rítmicas, às vezes por fatores que a gente não sabe ainda. Temos também, às vezes, uma causa muito frequente, né, que é a constipação intestinal. E aí, quando você trata essa causa, a gente costuma ter bons resultados, né? Essas seriam as principais causas fisiológicas da enurese noturna. A constipação intestinal das crianças é um fator muito importante, né? A gente já descobriu que várias doenças patológicas estão envolvidas com isso. Tem vários distúrbios, né, que a gente acaba tendo. Como a gente pode lidar com essa obstipação? Como eu posso entender que a criança, meu filho, tem obstipação, ou é só falta de alimentação, ou é cuidados? Olha só, Rê, a constipação intestinal ela é uma causa muito frequente de procura ao médico pediatra, né? A constipação, na verdade, ela vai acontecer naquelas crianças, em grande parte, né? A gente vê que existe um erro alimentar e mais de 90% dos casos, a constipação, ela é funcional, que é justamente isso. São erros alimentares, uma alimentação muito pobre em fibra, né? Rica em carboidratos, hidratos e alimentos que ajudam a fazer com que você tenha fezes pouco hidratadas, assim. A criança ela acaba retendo muito essas fezes. E todas as condições relacionadas a distúrbios fecais, elas podem comprometer também as disfunções vesicais. Então, hoje se fala muito entre uma disfunção vésico-intestinal. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a criança começa a reter muitas fezes na ampola retal, essas fezes começam a cair sobre a bexiga e fazer uma compressão. Essa bexiga, às vezes, pode acabar se ativando e fazer contrações. E, além de outros fatores, né? A constipação está associada ao aumento do risco de infecção do trato urinário, que também pode ser uma causa de enurese. Então, é fundamental a gente tratar a constipação intestinal quando você tem um quadro de uma enurese noturna, por exemplo, numa criança. Até que idade é normal fazer xixi na cama? Olha só, as crianças, elas começam a ter um controle vesical por volta dos 2, 3 anos de idade. Até os 5 anos, a gente acredita que esse processo de maturação ele já está mais estabelecido.
Então, até os 5 anos, a gente considera normal a criança fazer xixi na cama. A partir dos 5 anos de idade, a gente começa a ficar preocupado, né? Começa a necessitar de um apoio, de um tratamento, muitas vezes identificar causas patológicas que podem estar associadas a esse processo. Às vezes é só uma questão mesmo de um retardo na maturação desse processo fisiológico que eu te falei que é da incontinência urinária, mas muitas vezes está relacionado a fatores emocionais, às vezes está relacionado a causas também patológicas. Por isso que é sempre importante a gente ter uma avaliação especializada em crianças que apresentam enurese após os 5 anos de idade. Após essa idade e esse problema continuar, o que deve ser feito? Olha só, repetindo mais uma vez, cada caso é um caso, então o tratamento ele deve ser individualizado. É importante a gente lembrar para os pais que é aquilo que você estava falando no início, né, da nossa live. Alguns pais, eles acabam punindo a criança pelo fato dela fazer xixi na cama. Então, às vezes, impõem castigos, punem a criança, ou acabam fazendo até de forma jocosa, fala com outras pessoas, olha, aquela criança faz xixi na cama, olha a idade dela, como que ela faz isso? E, na verdade, isso você só está reforçando um aspecto negativo. As crianças que geralmente têm enurese, elas são as crianças que apresentam frequentemente uma baixa autoestima, são crianças que elas vão precisar de um apoio familiar, de uma rede familiar para esse auxílio, né, para enfrentar esse problema. E tem algumas medidas que nós, como pediatras, a gente sempre orienta essas crianças, tá? Uma delas é que os pais, eles sempre ofereçam grandes quantidades de água ao longo do período da manhã, né, ao longo do dia, até para treinar essa bexiga a suportar volumes de água e fazer com que essa criança também vá ao banheiro de forma frequente. É importante que depois da noite, né, no jantar, após o jantar, a criança evite a ingestão de líquidos, sobretudo aqueles que contenham cafeína. Portanto, refrigerante, café, chás escuros, o chocolate que as crianças adoram, eles contêm cafeína e isso pode irritar a bexiga, então é bom evitar. E é muito importante também a gente criar um hábito de fazer a criança esvaziar a bexiga antes de dormir. Né? Então, essas são as medidas simples, assim, mais básicas, que todas as crianças que têm enurese, elas devem fazer. Fora isso, a gente entraria nos tratamentos, né? Os tratamentos medicamentosos, a gente tem vários tipos de tratamento. Em relação ao tratamento medicamentoso da enurese, lembra que eu falei sobre algumas crianças que podem ter deficiência do hormônio antidiurético? Então, a gente acaba indicando, em muitos casos, o uso desse hormônio para fazer com que a criança diminua a produção de urina à noite. Em outros casos, vale a pena a gente lançar mão também de algumas medicações que a gente chama de anticolinérgicas, para aqueles casos em que a gente vê que a criança ela tem uma bexiga hiperativa. Geralmente é aquela criança que também vai perder urina ao longo do dia. Então, às vezes, ela vai precisar de um tratamento mais específico. Importante lembrar também que a gente tem uma forma de tratamento que é muito interessante e que a gente vem apresentando bons resultados ao longo dos anos, desde que ela foi implementada, que é o sistema de alarme. Não sei se vocês conhecem, mas o sistema de alarme ele funciona da seguinte maneira. Ele é um aparelho, né, que ele é acoplado a um sensor. Esse sensor ele tem a capacidade de detectar presença de líquido. Então, a gente conversa com a criança, explica que aquele aparelhinho vai alertar a criança na primeiro sinal de que ela esteja urinando, né? E isso é muito interessante porque a gente percebe que as crianças que são enuréticas, elas têm um sono extremamente profundo. Então, elas não têm aquela conexão da bexiga com o cérebro de perceber que elas estão com a bexiga cheia e que elas precisam esvaziar. Então, o que esse alarme faz? Então, ao menor sinal de urina, né, dentro da calcinha ou da cueca da criança, ele vai tocar o alarme, ele vai despertar a criança, vai despertar inclusive os pais, e é importante você explicar isso para os pais, e aí os pais vão ajudar a criança e vão ajudá-la a levar ao banheiro. Ao longo de alguns dias, semanas e meses que a criança fica submetida a esse sistema de alarme, ela vai se reprogramando, vai criando lá no cérebro dela esse comportamento de associar a bexiga cheia ao fato dela precisar ir ao banheiro. E aí a gente tem tido um sucesso aí em torno de 70% de 3 meses a 6 meses de tratamento. É importante também lembrar que a enurese, ela teoricamente é uma disfunção transitória. Então,
Então, a cada ano que passa, a gente tem uma redução em 15% mais ou menos dos quadros de enurese. Mas, especialmente em adolescentes, quando se já se tentou muitas formas, o que a gente vê na prática é que existe uma demora em procurar a nossa ajuda, tá? E aí os pais, eles ficam naquela de, às vezes, cobrar a criança, às vezes punir a criança, e isso só vai gerando uma bola de neve, né? E muitas vezes a gente vai ter a criança não conseguindo ter esse controle. Por isso é muito importante a gente avaliar cada caso, né, Rê, e ver qual paciente vai se beneficiar de qual tratamento. Na época mais fria, no inverno, é propício aumentar os casos de enurese? É propício e é importante lembrar, né, que a criança não faz isso de forma proposital, né? Às vezes pelo frio, às vezes ela acaba se repreendendo de ir ao banheiro, mas até de forma inconsciente. Então a gente pode ter sim um aumento nesse número desses casos. Por isso que é importante a gente estar fazendo essa live agora, né? Que tá todo mundo passando por um frio. Com certeza. Recompensa pelas noites secas como forma de motivação ajuda? Olha só, esse é um tema bem polêmico, tá? Então, assim, fazer a recompensa, ela não ajuda. E eu vou explicar por quê. Então, assim, a criança ela vai se sentir duplamente culpada. Primeiro, porque ela fez o xixi na cama e ela não queria ter feito aquilo, obviamente. Segundo, que ela não vai ganhar o presente dela, que foi prometido caso ela não fizesse o xixi na cama. Então, o que a gente costuma falar para os pais é a questão do reforço positivo. O reforço positivo não é uma questão de barganha que você faz com a criança. É justamente você criar condições para que ela crie uma autoconfiança, uma segurança e, de certa forma, compartilhar com ela as vitórias dela. Então, o que a gente costuma orientar muitas vezes para os pais é dar um calendário para a criança, né? E pedir para que ela desenhe a cada dia, o dia, assim, chuvinhas os dias que ela fez xixi, e fazer um solzinho nos dias que ela dormiu e não aconteceu nada, não fez xixi na cama. E a gente vai ver que existe um reforço positivo. A cada vez que a criança vai lá e preenche um solzinho, ela vê que tem mais solzinho do que chuvinha, ela vai se sentir motivada com aquilo. E ela vai, ao longo do tempo, se amadurecendo. Afinal, esse processo está muito relacionado com o sistema nervoso central. Então, é muito importante que essa criança seja motivada e ela tenha também a ajuda dos pais. Tem muitos pais que veem a criança faz o xixi na cama e eles, como punição, fazem com que a criança limpe as roupas de cama. Então, assim, você só está fazendo com que ela se sacrifique mais, se culpabilize mais. Isso não é a melhor forma, isso indefinidamente não vai ajudar a criança. Então, é importante a gente ter o que a gente chama de reforço positivo. Então, toda vez que a criança acordar, não fez xixi na cama, parabeniza essa criança, né? Agora, ficar fazendo barganha não é a melhor solução. Uma outra pergunta que fizeram aqui, você falou sobre o horário de dormir. Qual é o horário correto para as crianças dormir? Quanto tempo essas crianças têm que dormir? Olha Porque só, hoje a gente tem umas crianças pequenas dormindo 1h30 da manhã. Então, assim, eu não sei se é urina de noite ou já virou urina de manhã. olha, é muito complicado isso, viu? Ainda mais agora na quarentena, que tá todo mundo muito sem rotina, né? A gente sabe, a sociedade brasileira fala que as crianças elas devem ter entre 10 a 14 horas de sono por dia. É claro que isso vai mudar conforme a idade da criança, mas é importante que a criança ela durma cedo. E quando a gente fala cedo, é que 9 horas da noite ela esteja dormindo. Isso porque quando a criança atinge mais ou menos durante a madrugada, por volta da meia-noite, a gente tem um pico de produção dos hormônios do crescimento. Então, o GH, por exemplo. Se essa criança estiver acordada, ela não vai ter uma produção adequada do GH e ela pode ter até um comprometimento no ganho estatural dela. Fora isso, a gente tem várias funções fisiológicas do corpo que vão funcionar de uma forma potencial à noite. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando, inclusive, do sistema nervoso central. Então, é importante a criança, à noite, durante o sono não REM, durante o sono REM, ela vai ter uma atividade imensa. E é importante que ela durma no momento certo para ter uma produção dos hormônios de forma fisiológica e que ela consiga aproveitar o máximo do dia dela. Perfeito. O tratamento psicológico é importante também para quando a causa fisiológica acontece? Então, é importante a gente definir que a enurese ela é dividida em dois tipos. A gente tem a enurese primária,
que é aquela criança que nunca adquiriu a capacidade de controlar o xixi. E a gente tem a enurese secundária, que geralmente é aquela criança que adquiriu essa capacidade do controle esfincteriano, então ela não faz xixi na cama, mas depois de 6 meses apresentando esse controle, ela começa a apresentar escapes noturnos, começa a apresentar enurese noturna. Nessa condição que eu falei agora, a enurese secundária, a gente tem muito mais frequentemente associados fatores emocionais. Então, às vezes é aquela criança que acabou de ganhar um irmão, ou perdeu um ente querido, ou está com um processo de dificuldade na escola, dificuldade ou com algum coleguinha, ou com a matéria, ou é aquela criança cujos pais estão em processo de separação, está sofrendo algum tipo de trauma, e às vezes a enurese ela vai ser só um sintoma desse processo emocional que ela está vivendo. Portanto, é importante a gente tentar identificar na consulta médica, né, individualizar esses casos e, com certeza, pedir ajuda para um psicólogo para a gente fazer esse tratamento em conjunto. Quando o tratamento ele é feito em conjunto, a gente tem melhores respostas, com certeza. É importante fazer xixi antes de dormir para diminuir a chance de fazer xixi na cama? Bom, como eu estava falando para vocês, né, sempre esvaziar a bexiga antes de dormir, ela é uma medida importante. Isso porque você consegue otimizar esse volume da bexiga, né? Então, quando você vai dormir com a bexiga parcialmente cheia, né, você vai ter que, invariavelmente, acordar no meio da noite para esvaziar, se você não quer fazer xixi na cama. Então, você esvaziando a bexiga sempre, é uma possibilidade da criança ter uma noite inteira sem precisar acordar para esvaziar a bexiga. E aí você acaba diminuindo o risco, né, dela ter enurese. É saudável acordar a minha filha de madrugada para ela esvaziar a bexiga? Olha, não é saudável a gente ter essa prática. Como eu estava explicando para vocês, existem várias causas de enurese. Então, por exemplo, aquela criança que tem uma deficiência de ADH e ela vai produzir mais urina, talvez ela até se beneficie. Porque se ela está produzindo muito xixi, no meio da noite, esvaziar a bexiga pode fazer com que ela evite de ter enurese noturna. Agora, já aquela criança que tem uma bexiga hiperativa, que vai ter contrações independente de estar com a bexiga muito ou pouco cheia, ela não vai ter nenhum benefício. E na prática, acordar a criança no meio da noite é algo não fisiológico. Então a gente não recomenda isso de praxe. Qual a melhor idade para o desfraude? Olha só, é muito importante você ter tocado nesse tema, porque na nossa vida, né, o que a gente acaba vendo é que as crianças acabam indo muito cedo para a creche. E às vezes a própria creche acaba forçando essa maturidade da criança, né, de tirar as fraldas, de ter um controle esfincteriano. Mas na prática isso é muito individual. Não existe uma idade para a gente tirar as fraldas da criança. O que a gente vai perceber conforme o tempo é que a criança ela começa a sinalizar que ela tem um certo controle sobre os seus esfínteres. Então ela vai avisar a mãe que ela quer fazer xixi, ela vai avisar a mãe que ela está com vontade de fazer cocô. E na medida que você vai percebendo que a criança adquire essa capacidade de percepção em relação à bexiga, você pode se sentir mais à vontade de fazer alguns testes. Inicialmente, a criança ela fica sem a fralda no período da manhã, né? E a partir daí, ela começa a ter um controle também à noite. Então, isso é muito individualizado. De um modo geral, a gente percebe que por volta dos 2 anos de idade, a criança começa a adquirir essa capacidade de continência e até os 3 anos ela começa também a ter essa capacidade, até os 5 anos essa capacidade já está muito bem estabelecida. Então não existe uma idade limite, mas assim, isso é muito variável e o mais importante é que em todo esse processo de aprendizagem da criança, os pais eles estejam juntos e nunca punam a criança caso ela faça xixi na cama ou faça xixi na roupa. Afinal, isso faz parte do processo natural de aprendizado. Como as escolas podem auxiliar no desfraude? Olha só, as escolas deveriam estar assistindo esse vídeo, primeiramente, tá? Porque muitas vezes, como eu já tinha falado para você, as escolas elas acabam, para eles é muito mais confortável, né? Você ter uma criança com fralda. Agora, a escola, ela deve fazer isso que eu tô falando, individualizar a criança. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que, assim, muito precocemente abandonam a fralda. Tem crianças com 10 meses que eu acho até um absurdo, eu achei muito precoce, mas tem criança que tem essa maturidade rápida e tem crianças que não. Então é importante você informar a escola que os pais
comuniquem à escola sobre como está sendo esse processo de adaptação em relação ao período de fraldas. E que eles não exijam que a criança fique sem fralda, né? Até porque se ela não tem ainda um processo de maturidade em relação ao controle do esfíncter, fazer xixi na frente de outras crianças vai ser extremamente constrangedor. Então é importante que você respeite cada indivíduo em relação à sua maturidade. A enurese pode favorecer a infecção urinária infantil? Olha só, o que a gente vê na prática é que quando você tem enurese, muitas vezes você tem como causa da enurese a infecção do trato urinário. Então, é o contrário. E aí, às vezes, atrás dessa enurese e da infecção do trato urinário, você tem uma constipação intestinal. Então, essas condições, elas estão muito relacionadas, mas agora essa questão de causa e efeito, ela não se justifica. Então, você tem o seguinte, você pode ter infecção urinária como causa, a enurese, na verdade, como efeito de uma infecção urinária, que pode ser, inclusive, relacionada a uma constipação. Mas, assim, a enurese não causa infecção do trato urinário. As crianças que têm fimose, principalmente os meninos, têm chance de ter mais período de enurese? Olha, não existe essa relação de fimose com enurese. Na verdade, a fimose você vai ter um estreitamento, né, do prepúcio, com uma dificuldade, às vezes, de exposição da glande. O que você tem é o maior risco de bala no post-it, né? Às vezes, condições de infecção ali locais. Você pode ter o maior risco de infecção do trato urinário e, sim, por essas condições, você pode ter enurese. Ok. Eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos e até hoje ela não deixou de fazer xixi e é muito estressante e frustrante. Com certeza. Acordo várias vezes na noite para colocar ela para fazer xixi, mas sempre esquecemos de acordá-la, ela já fez xixi toda. O que eu devo fazer? Olha só, a primeira coisa que eu ia sugerir é para buscar uma ajuda. Às vezes a sua filha ela pode estar com algum outro processo que a gente não sabe, né? Que é só investigando cada caso, sabendo a história, a gente pode diagnosticar. Mas assim, seguindo essas recomendações que eu dei ao longo da live, eu acredito que você vai poder ter sim muito sucesso. Pelo que me parece na história, tá todo mundo na família muito afetado, né? Muito estressado, muito chateado. Então, o primeiro passo é explicar para essa criança que já é grande, né? Explicar para ela que isso vai acontecer com outras colegas da mesma idade dela, que ela não tá sozinha. Então, é importante que a criança, ela perca esse medo, entendeu? Que ela saiba que essa condição vai ser transitória, que isso vai passar e busque uma ajuda médica para a gente conseguir enfrentar melhor esse problema. Perguntaram para mim, você comentou no começo da live sobre o aparelhinho que sinaliza a criança que ela precisa levantar para fazer xixi. Ele é caro, é de fácil acesso, qualquer pessoa, qualquer criança pode utilizar ou tem uma discussão sobre isso? Olha só, bom, como eu tinha falado para vocês, né, cada caso é um caso. Então, a gente sempre gosta de individualizar os pacientes. Mas, de modo geral, esse aparelho ele é disponível. Eu entrei, inclusive, um pouco antes da live para ver onde que a gente conseguia achar. E eu vi que tem até nas lojas americanas. Ele é um aparelho que custa entre 150 até 200 reais. Então, é claro que não são todos os brasileiros que vão ter essa condição financeira de comprar esse produto. É importante lembrar que esse aparelhinho também é muito importante você orientar os pais em relação ao uso dele, orientar que no início os pais devem acordar junto com a criança e assim facilitar o acesso dela ao banheiro também, então sempre deixar a porta aberta, acender as luzes, levá-la junto, colocar às vezes adaptadores também na privada para que a criança consiga ter acesso à privada, né? E esse aparelho ele vai ser disponível, mas não vão ser todas as crianças que vão se beneficiar. Como eu falei, vai depender da causa da enurese. Se é uma criança, por exemplo, que ela tem uma bexiga mais hiperativa, uma bexiga que tem contrações várias vezes ao longo do dia, talvez esse não seja a melhor forma de tratamento. Por isso que é importante a gente ver cada caso, né? A Thalita perguntou que ela tem uma filha de 4 anos que ainda faz xixi na cama todos os dias. Ela não aboliu a fralda. Isso prejudica alguma coisa? Olha só, 4 anos é uma condição que ainda é muito normal você ter o xixi na cama, que a gente não considera uma disfunção. Então, a primeira coisa é a gente ter isso em mente, tá? Então, assim, como eu já tinha falado aqui antes, a criança ela começa a ter um maior controle do esfíncter ao longo do dia.
Então, seguindo aquelas dicas simples que eu dei em relação a como evitar você acumular xixi na bexiga, então, às vezes, é muito frequente as mães darem muito leite para a criança antes de dormir. Então, você deve evitar isso antes de você falar que a criança está com alguma disfunção. Importante você regularizar essa ingesta de líquidos, tá? Se é uma criança que já tem uma maior propensão, faz xixi todos os dias na cama, teoricamente, o ideal é a gente tirar a fralda dessa criança, né? Mas, às vezes, a criança ela tá fazendo xixi ainda ao longo do dia, né? Então, é preciso ver exatamente quantas vezes ela tá fazendo xixi, com que frequência, ver se essa mãe ela já chegou a conversar com essa criança a respeito disso. Se existe algum fator aí impeditivo, algum fator que possa estar prejudicando esse controle esfincteriano. Às vezes uma criança que tem uma dieta ruim, que tem constipação, que tem fatores hereditários. Então a gente precisa ver cada caso. E aí sim eu vou conseguir falar para ela, olha, acho que a gente pode ainda manter a fralda, acho que é legal a gente começar a tirar, porque com essas informações sozinhas é difícil palpitar. Perguntaram agora para mim, as crianças têm problemas neurogênicos, têm mais facilidade de ter enurese? Olha, elas têm com mais frequência enurese, tá? Principalmente crianças com bexiga neurogênica. Isso está muito bem estabelecido porque esse controle vesical, ele se dá por redes neuronais. Então, você tem um comando, né, que sai do sistema nervoso central, do cérebro, que chega na bexiga e que vai falar para a bexiga, olha, bexiga relaxa, bexiga contrai. Se você tem algum defeito nesse caminho, seja uma bexiga, transtornos de medula, qualquer problema neurológico associado, você pode ter um aumento do risco de ter enurese. Inclusive, essas crianças frequentemente vão ter também enurese diurna. Perguntaram para mim, existe um médico pediatra especializado em enurese ou todo pediatra consegue tratar? Olha só, o pediatra ele vai ser geralmente a linha de frente. Ele vai ser aquele médico que vai diagnosticar o problema e que vai saber diferenciar se é algo fisiológico ou algo patológico. Na medida em que as coisas elas fogem um pouco do nosso controle, então a gente tentou fazer todas as medidas, nós tentamos estabelecer protocolos, rotinas, tentamos de tudo. Tivemos auxílio psicológico e se a gente logo de cara também já identificar algo patológico, é primordial que a gente encaminhe para um especialista. Então, a gente tem, dentro da nossa especialidade maior, que é a pediatria, a gente tem o nefropediatra e a gente também tem o urologista pediatra. E essas duas especialidades, elas podem lidar melhor, às vezes, com um problema que, às vezes, foge um pouco do controle do que a gente chama de fisiológico. Perguntaram para a gente quais são as instituições públicas que fazem tratamento de enurese? Olha só, a gente tem várias instituições públicas. Infelizmente, a gente está enfrentando um problema de bastante dificuldade e muitos serviços ambulatoriais acabaram reduzindo a sua carga, né? Deixando, às vezes, alguns pacientes um pouco mais complexos, né? Com atendimento. Eu me formei como pediatra na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e eu sei que lá a gente tem profissionais excelentes, assim, que tem um ambulatório só de bexiga neurogênica, tem um ambulatório que cuida só de enurese, eles são especialistas e também tem, por exemplo, os ambulatórios de nefrologia pediátrica também da Unifesp. Temos também os ambulatórios de urologia, que atendem também nesses serviços. Mas aqui em São Paulo, a gente, graças a Deus, né, a gente tem muitos serviços. Tem também o Hospital Menino Jesus, que tem uma equipe lá que trabalha também com pacientes enoréticos. Então, o que a gente geralmente orienta, aqueles pacientes que não têm condição de passar numa consulta particular ou não tem convênio, é orientar, ir até o médico pediatra do posto e numa situação de dificuldade que não se conseguiu ter êxito no tratamento, pedir um encaminhamento para essa especialidade, né, para uma melhor avaliação e, enfim, para a gente ter uma cura, um tratamento efetivo desse problema. Fizeram uma pergunta para a gente. Agora, nesse período de Covid, qual é a orientação de pediatra em relação às crianças? Né? Olha só, essa é uma pergunta que fugiu um pouco da nossa live, mas é muito importante a gente, assim, o que a gente vê na prática, as crianças que se infectam com Covid, elas invariavelmente acabam evoluindo com quadros mais leves ou pouco sintomáticos, tá? Com o fato das crianças ficarem mais em casa, acontece que elas
estão tendo menos doenças. A gente sabe que a creche, a escola, elas são um antro de doenças. As crianças se transmitem muito doenças, vírus, bactérias, sobretudo os vírus respiratórios, né? E nesse momento, a gente acaba tendo crianças em casa. Não se esquecer que as crianças, apesar de elas serem pouco sintomáticas ou muitas vezes assintomáticas, elas são potenciais transmissores de Covid, né? Então, assim, é importante tomar os mesmos cuidados com os adultos em crianças, né? Então, aquela criança que aparentemente está saudável, não é muito legal ela ver o vô, né? Então, sempre manter esse isolamento social é importante e as medidas de higiene também. Perguntaram agora para mim assim, quanto à medida de higiene, os cuidados de higiene básicos, de tomar banho todo dia, incentivar, diminui o risco de enurese? Olha, não existe uma correlação entre a higiene com a enurese. O que a gente vê na prática é uma criança, que é importante inclusive para os meninos, que a gente atende muito frequentemente, é a questão dos pais não higienizarem a região da glande, né? Então, não fazer a esterilização da glande. Então, é importante que os pais, durante o banho, limpem aquela região, porque você tem a presença de esmegma. O esmegma, ele é uma substância produzida ali na região do sucubal, no prepucial, e ele é um lubrificante. Só que quando ele acumula naquela região, ele pode provocar infecções, que a gente chama de bala no post-it. A bala no post-it por si, ela pode causar também quadros de infecção do trato urinário, uma vez que você tem uma infecção local que pode ascender pelo trato urinário, e pode inclusive dar enurese como sintoma. É claro que não é muito frequente, mas é importante que os cuidados de higiene eles sejam sempre muito bem seguidos. Tem criança que não gosta de tomar banho, mas é importante todo dia a criança tomar banho e os pais reforçarem esse hábito. A Luísa perguntou, ela tem uma filha de 6 anos. Ela costuma fazer xixi um dia sim, um dia não. Isso é considerado enurese? Olha só, a gente considera enurese a presença de xixi na cama pelo menos 5 episódios no mês. Então, isso é sim considerado enurese. Se ela tiver mais de 5 anos, eu não lembro agora a idade que você falou, mas se ela está fazendo com uma frequência aí dia sim, dia não, provavelmente ela tem enurese sim. E é importante seguir todas essas dicas que eu dei aqui na live. Perguntaram assim, eu acordei com aquele sonho de querer fazer xixi na cama e fiz. Isso é enurese? Olha só, depende. Enurese, como eu falei, a definição de enurese são mais de 5 episódios no mês. Se ele tem mais de 5 sonhos molhados desse, aí pode ser enurese, sim. Agora, se for um episódio isolado, não é enurese. Aquele sonho que a gente tem, né, de sair correndo. Eu acho que vou fazer xixi porque tá com preguiça. É a cabeça querendo te acordar para você ir para o banheiro e você não quer, né? Hoje as crianças seguram muito mais o xixi por conta do videogame, o acesso ao videogame, essas coisas. E isso pode criar a criança criar uma bexiga mais larga, comprometer alguma coisa? Olha só, é muito legal essa pergunta, porque as crianças fazem exatamente isso. Elas não fazem isso só com xixi, não. Elas fazem com a comida, elas fazem com tudo. Hoje, as crianças estão muito ligadas nos jogos, nos brinquedos, e para ela é muito mais interessante continuar ali brincando do que ir fazer as suas atividades fisiológicas, como comer e ir ao banheiro. É muito importante que os pais, eles criem esse hábito de levar a criança a cada 3 horas para fazer xixi. Porque elas realmente passam batido se deixar, elas ficam mesmo. E isso pode ser uma causa, sim, de enurese. Às vezes as crianças seguram tanto que elas acabam tendo certos escapes, né? Então é importante você treinar a criança a ir ao banheiro a cada 3 horas. Isso pode confundir, que a criança tem enurese ou a criança promover, né? Porque às vezes ela não Pode nasceu ser com um esse fator problema. de confusão, exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem eu não vou falar o nome de quem é, mas de uma pessoa das adolescentes aí que fez uma declaração recentemente que ela usa fralda porque ela perde a urina, ela tem mais de 15 anos e que ela acha melhor fazer xixi então na fralda do que parar de fazer. Isso não é uma prática legal, correto? É muito contraindicada essa prática. É como se você estivesse evoluindo, né, dentro do processo fisiológico de amadurecimento da continência urinária. Isso não é indicado, né? É importante que, primeiro, ela investigue
a causa dela ter enurese. Então, será que é só uma enurese fisiológica? Será que pode ser alguma outra coisa associada? Então, ela precisa enfrentar esse problema, ter ajuda de outras pessoas. E essa não é uma prática que a gente indica, muito pelo contrário, a gente contraindica essa prática. Tem os influenciadores que influenciam totalmente errado, De né? forma negativa, né? Então é bom fazer. Já quase finalizando, fizeram uma pergunta. Existe algum tratamento cirúrgico para isso ou não é necessário? Não, não existe um tratamento cirúrgico nesse caso específico da enurese fisiológica, né? É importante lembrar que ela faz parte de um processo de amadurecimento, né? Do controle dos esfínteres e não existe um tratamento cirúrgico. O que a gente vê, que eu acabei nem citando de uma outra possibilidade de tratamento, além do tratamento medicamentoso, comportamental, do tratamento psicológico, a gente tem também o tratamento com fisioterapia. Então, a gente tem fisioterapeutas hoje que são especializadas, né, na fisioterapia do assoalho pélvico e em crianças, principalmente crianças que têm são crianças mais velhas ou adolescentes, essa pode ser uma forma muito eficaz de você auxiliar nesse controle também da continência, né? Porque nesse assoalho a gente vai ter os esfínteres. Então, você criar também uma consciência em relação à contração esfincteriana, à voluntariedade desse processo, ela vai ser muito importante. Então, em resumo, o grande agravo, às vezes, de tratamento são os pais. A gente querer acelerar uma maturidade nas crianças que talvez ainda elas não estejam preparadas. Isso a gente pode ajudar a promover algumas coisas. Com certeza. Os pais, às vezes, numa tentativa um pouco frustrada, né, de tentar ajudar as crianças, eles acabam prejudicando as crianças. Então, é importante a gente falar sobre esse tema, explicar em termos assim, e aquilo que eu falei, né? Muitas dessas crianças que têm enurese, os pais também tiveram. Então, eles também, muitas vezes, já passaram por isso. Talvez eles nem se lembrem tanto, ou antigamente as pessoas às vezes acabam seguindo alguns hábitos errados, né? Como punição, castigo. E é importante que eles não repitam isso com os filhos deles. Né? É importante que eles evitem. Eu acho que assim, fica essa lição para os pais, né? Para melhorarem mesmo a sua relação com a criança, serem bem abertos com a criança, sempre estimularem a criança, demonstrarem segurança, afetividade, né? E estarem juntos nesse momento de enfrentar esse problema. Perfeito. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, te pedir desculpa pelos barulhos, mas a gente está na pandemia dentro de casa, né? Então é lamentável. Eu queria convidar todo mundo para curtir a sua página. Quem tiver interesse, tiver dúvida, certamente a Karine vai estar à disposição. Agradeço muito, acho que foi extremamente elucidador para todo mundo. Né? Teve umas meninas aqui que trabalham em 2 creches, falaram que acharam muito interessante. Né? Perguntaram se existe algum curso direcionado, né? Porque é engraçado, eu fiz pedagogia e a gente não tem essa orientação, né? A gente acaba meio que se acomodando, então é uma prática muito, muito comum. Então eu queria te agradecer, deixar a sociedade à disposição de você quando precisar. Espero poder contar com você em outras oportunidades, certamente depois desse show de respostas, várias mães vão acabar perguntando, e muito obrigado por esse momento. Obrigada a você, Rê. Obrigada a todos que nos acompanharam. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que possa ajudar muitas mães e muitas crianças que estejam enfrentando esses problemas. Foi um prazer. Muito obrigada. Vou lembrando só que a live vai ficar gravada na nossa página. Daqui a pouco também vai estar na página da doutora para quem tiver acessar. Semana que vem a gente vai fazer uma live. Não vai ser na sexta-feira, vai ser na quarta-feira, vai ser antecipado. E nós vamos falar sobre câncer de colo de útero, principalmente em adolescentes. Eu conto com todos vocês. Muitíssimo obrigada e uma boa noite. Boa noite a todos.